Bom, como eu disse, é um prazer falar aqui para o PAV, e um ministério que se preocupa com a edificação dos adolescentes. E eu creio que existe uma esfera muito importante da nossa vida e que na vida dos adolescentes e jovens ela toma dimensões maiores ainda, que é a nossa relação com a cultura, né? Com o mundo que nos cerca, as produções humanas que nos cercam. Então o que eu venho falar com vocês aqui hoje tá no campo aí da teologia pública, né? Da nossa relação com a cultura. Não vou fazer um estudo bíblico, não vou fazer um estudo sistemático, não é essa ideia não. É falar da nossa relação com a cultura, porém da perspectiva de um cristão. Eu sou um professor de engenharia. Eu sou professor de engenharia naval aqui na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. E eu trabalho com tecnologia no meu dia a dia e, ao mesmo tempo, eu trabalho lecionando com as mentes dos jovens atuais, né? Eu pego eles um pouquinho depois que vocês os deixaram adolescentes. Eu pego eles na faixa dos seus 20 anos entrando na faculdade. Então, o que eu quero compartilhar com vocês hoje está numa interface de duas atuações que me atraem e me satisfazem muito. A primeira é como professor na USP, mas a segunda é como um cristão envolvido nesse diálogo entre fé cristã e ciência. E se vocês ainda não conhecem, eu os convido a conhecerem a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, que estuda e se dedica a esse ministério de interface entre a nossa vida, a ciência e a tecnologia. Tá bom? Então, o que eu venho conversar com vocês está muito no campo da minha experiência prática, do que eu tenho visto com os adolescentes e refletido como um cristão. Bom, se você parar para pensar o que é tecnologia, fechar os olhos e imaginar uma definição visual para tecnologia, eu tenho quase certeza que você vai pensar em alguma coisa eletrônica, que emite luz, que pisca, que brilha, né? Muito provavelmente um celular. E quando a gente fala de tecnologia da perspectiva do cristão, eu não estou querendo dizer que tecnologia cristã é simplesmente assistir culto online ou ter Bíblia no celular. Não é desse tipo de uso de tecnologia que eu quero chamar a atenção. Quando eu falo a tecnologia da perspectiva cristã, não tem nada a ver com transformar um objeto em algo sacro ou dar a ele um fim apenas para a religião. Não é isso não, tá bom? É algo mais profundo. É como nós cristãos nos relacionamos com toda a tecnologia que nos cerca. Daqui a pouco eu vou definir o que eu entendo como tecnologia, mas eu quero que vocês entendam desde o começo que é algo um pouco mais profundo, algo de princípios. E nós vamos tentar tirar princípios norteadores para a maneira como nós e os nossos adolescentes se relacionam com a tecnologia que está nas nossas vidas. É inevitável. Bom, esse aparelhinho talvez seja o símbolo de um artefato tecnológico nas nossas vidas. Se eu fizer uma sondagem aqui, eu creio que todo mundo tem um treco desse em casa, que acende, que pisca e que em poucos toques do seu dedo conseguem qualquer informação do mundo em segundos na sua frente. Bom, se vocês têm mais ou menos a minha idade, vocês aprenderam a viver com um celular, depois de jovens ou de adultos. Mas os nossos filhos e netos, aí os nossos adolescentes e crianças, eles já nasceram em um mundo imersos com todo o conhecimento da humanidade na palma das mãos. Eles não conhecem outro mundo, ok? Isso não quer dizer que eles sejam nem abençoados nem amaldiçoados. Não quero fazer um juízo de valor, não. Só quero dizer que no tempo deles, o que é novidade é diferente daquilo que era novidade no seu e no meu tempo. Porque provavelmente você nasceu num momento, numa época, em que a televisão era parte da sua vida desde criança. Mas os seus pais nasceram numa época em que a televisão era novidade. Então, cada geração, em cada época, vai ter o seu relacionamento com a tecnologia da sua época. Pois bem, agora deixa eu fazer uma distinção aqui bem clara do que é tecnologia. Mas antes, deixa eu começar dizendo o que é ciência. Eu entendo como ciência
aquele empreendimento humano, ou seja, tudo que o ser humano faz, para conhecer como é que o mundo natural funciona. Isso é fazer ciência. Ele faz experimento, ele descobre, ele estuda, ele investiga, ele testa, ele faz modelos. Tudo isso que eu falei faz parte de um método que hoje a gente chama na modernidade de método científico, que nos permite, seres humanos, entender, compreender, conhecer e aprender da realidade que nós estamos imersos, estamos envolvidos. Então, quando eu falo que isso daqui é H2O, todo mundo entende porque tem um certo conhecimento científico e sabe que eu estou definindo a composição molecular da água. Ok? Isso é conhecimento do mundo natural. Agora, tecnologia vai um pouco além da ciência. Enquanto a ciência está preocupada em conhecer como funciona, tecnologia dá um passo adiante. E ela está preocupada em criar, construir, transformar coisas novas que tenham utilidade. Então, tecnologia não é só conhecer como é que funciona, mas é transformar o mundo natural com algum fim útil, com alguma finalidade e benefício. Por isso a tecnologia está necessariamente relacionada com benefício, utilidade para a humanidade. Tá claro, turma? Então, tecnologia requer transformar o mundo natural para um fim útil. Então, se eu pegar o meu exemplo aqui do copo d'água, transformar o vidro para segurar água na minha mão é um objeto, um artefato tecnológico. Tem uma finalidade. Eu transformei areia, sílica por um processo térmico e virou vidro e agora isso serve para alguma coisa. Tecnologia. Conhecer do que é feito o vidro, conhecimento científico. Tá bom? Lógico, ciência e tecnologia andam de mãos dadas. À medida que uma avança, a outra também avança, né? E com mais tecnologia a gente conhece melhor o mundo e conhecendo melhor o mundo a gente faz mais tecnologia. Portanto, tecnologia não é só aquilo que brilha, que pisca, que tem Wi-Fi. Um machado da Idade das Pedras é um artefato tecnológico e mudou a história da humanidade. Quando o homem conseguiu transformar um pedaço de pau, um pedaço de pedra num machado, isso teve uma utilidade, ele deu saltos de benefício na sua existência. Um garfo e faca na tua casa é tecnologia. Não precisa ter Wi-Fi. Um isqueiro, imagina o domínio do fogo, tecnologia. Olha o benefício que isso traz. Até as coisas mais modernas e espantosas, como esses aceleradores de partículas que nos permitem, por conta do avanço tecnológico, descobrir como é que um átomo é feito. Então, em resumo, tecnologia exige, requer, como função objetivo, benefício para a humanidade. É para isso que a gente transforma o mundo natural. E tecnologia está diretamente relacionada com a nossa criatividade. Nós criamos coisas. Coisas que antes não existiam e agora passaram a existir. Isso é um reflexo do atributo de Deus, que é o Criador Supremo, que é comunicado a nós. Os seres humanos também criam coisas novas, refletindo um pouco do aspecto criador de Deus, que criou tudo novo do nada. Então aqui o ser humano, quando ele exercita esse ato criativo, ele tem satisfação e ele aponta para o Criador. Porque o homem também cria, assim como Deus criou, em reflexo. Agora, olha que interessante. A ciência é cheia de momentos eureka. Vocês lembram lá da historinha de Arquimedes? Quando ele entrou na banheira e a água transbordou, ele saiu gritando, Eureka, Eureka, não era? Lá em Ítaca, a cidadezinha do Arquimedes. Pois bem, todo cientista é doido por ter o seu momento eureka. Quando ele descobre uma novidade, uma coisa que ninguém sabia antes. E a busca da ciência é pelos momentos eureka. Isso traz muita satisfação para o cientista. Todo mundo quer descobrir alguma coisa, por isso a gente faz ciência. Agora, eu sou um engenheiro. Eu quero dizer para vocês que existe um momento mais gratificante do que o momento eureka da ciência.
Eu gosto de falar que é o momento caraca da tecnologia. Não é aquele momento que você descobre como a coisa funciona, mas é aquele momento que você constrói uma coisa que não existia e que agora serve para trazer benefício para a humanidade. Sacaram esse momento? É quando você acende a lâmpada e ela acende. Você fala, cara, acabei de inventar a lâmpada. Eu criei uma coisa que serve para alguma coisa e que não existia antes. Isso traz para o ser humano uma satisfação enorme. E quem trabalha com engenharia, tecnologia, criação, tem ideia um pouco do que é esse momento caraca. E por uma fração de tempo ali, até que você conte para alguém, só você no mundo sabe daquilo que você criou. Você é o dono daquela criatura ou daquela criação que você acabou de criar. Então, meus queridos, os momentos caraca para quem faz tecnologia tem a capacidade de trazer para o agente transformador, no caso o engenheiro, por exemplo, uma ideia de orgulho, de poder, de controle, de autonomia. Desenvolver tecnologia toca direto aonde nosso coração gosta de ser tocado, no seu orgulho. Satisfaz de um jeito que nos dá uma sensação de controle e poder. E isso cheira o que para nós cristãos, hein? Isso cheira ídolo. Isso toca na fonte do pecado, no orgulho. Portanto, aquela sensação de você dar conta de criar todas as coisas, por melhores que elas sejam, não estou criticando o objeto criado, não. Eu estou criticando a autonomia que o ser humano quer se dar por ter condições de criar muitas coisas. É um pouquinho de querer ser Deus ali. É pegar o seu aspecto de criatividade e elevá-lo ao extremo dizendo, eu sou tão criador quanto Deus. Então, olha só. O ponto que eu quero trazer aqui é o seguinte: a tecnologia tem a capacidade, por ação humana, de fazer coisas muito boas, de que transformam a nossa vida para melhor. Mas ela também tem o poder de, tocando no nosso ego, à medida que o desenvolvedor da tecnologia fica cada vez mais autoconfiante, mais orgulhoso e, por consequência, mais dependente da própria droga que ele está tomando. A droga do controle, do poder e da transformação do mundo que ele acha que ele tem condições de exercer. Ok? O primeiro ponto é esse. Então a tecnologia, ela tem a capacidade de mudar as nossas vidas pelo hábito. Vocês tiveram a vida transformada por causa desse aparelhinho celular. Ninguém mais se comunica como se comunicava há 10 anos atrás. Nem há 5 anos atrás. Ninguém mais tem paciência de esperar uma mensagem ser recebida pelo outro lado. Tem que ser instantâneo. Ninguém mais espera uma carta ser levada pelo carteiro em 3, 4 dias viajando o país. Não. Mudou a forma como a gente se comunica. Mudou a forma como a gente se relaciona com os amigos. Se você perguntar para uma pessoa, quantos amigos você tem? Imediatamente um adolescente vai pensar, cara, eu tenho 560 seguidores no Instagram. Porque para ele a amizade virou sinônimo de seguidor de rede social. E ter mais amigos, às vezes, é ter uma lista cheia de seguidores ou muitos likes. Ser popular hoje em dia não é, talvez num contexto aí de escola, ser mais bonito ou ter mais amigos na sua rodinha ou ter, né, domínio, influência sobre os colegas, mas é ser um influencer digital, é ter mais seguidores, é postar vídeos ousados que os outros não têm coragem de fazer. E agora, à medida que a tecnologia vai mudando as nossas vidas, porque a gente acaba dependendo dela e precisando dela e acostumando a viver assim, ela pelo hábito vai entrando e mudando a maneira como a gente enxerga o mundo. Se vocês acompanham um filósofo contemporâneo, autor muito bom, chama James Smith, ele escreveu um livrinho que é Você é aquilo que você ama. É um bom livro, vale a pena ler. E ele vem trazer exatamente esse ponto. A gente se transforma e as nossas liturgias diárias são moldadas pelo hábito. Aquilo que você faz mais tem condições de mudar aquilo que você adora. Ok? Então cuidado, a tecnologia ela vai entrando nas nossas vidas pelo hábito.
Ninguém é perguntado se quer ou se não quer, se vai tomar uma decisão. Quando vê, já foi. Entrou, você vive assim e você não vive mais de outra forma. Se eu perder esse treco aqui, eu perco todas as minhas reuniões, todos os meus contatos, eu não sei nem a data de nascimento de pessoas próximas, por exemplo. Eu dependo, como se isso aqui fosse uma extensão da minha cognição, uma extensão da minha memória, uma extensão da minha mão. É um órgão do meu corpo. E assim vai mudando as nossas vidas. Agora, o segundo ponto é que, ao mesmo tempo que a tecnologia nos molda e nos transforma, ela também alimenta o nosso orgulho. Porque quem é o criador da tecnologia? Nós mesmos. Quanto mais a gente faz, mais benefício tem, mais a gente se satisfaz, mais a gente quer fazer. Então ela é um ciclo vicioso de alimentar o nosso próprio orgulho. Tá bom? Eu não quero pintar uma ideia muito ruim da tecnologia, achando que é só problemas, não, porque ela tem muita coisa boa. Mas eu estou falando com cristãos justamente como um alerta, porque alguma coisa ruim no nosso relacionamento com a tecnologia precisa ser consertada. Então vamos refletir um pouquinho de onde vem essa ideia, essa impressão que a gente tem sobre tecnologia ser boa ou ser ruim, ser do bem ou ser do mal. Porque pode ser que algum de vocês tenha uma ideia assim, cara, se a tecnologia muda as nossas vidas, então é melhor viver sem tecnologia. Aí eu te pergunto, quando é que você acha que o ser humano viveu sem tecnologia? Foi na época da sua avó? Ora, sua avó tinha sabão para lavar roupa, ela usava faca para cortar o pão. Ela não estava tão sem tecnologia assim não. Ah, então volta mais. Foi na Idade Média? Bom, já tinha carroça, já tinha roda, já tinha domínio do fogo, já tinha bronze. Aí você fica pensando, então quando é que o homem viveu sem tecnologia? Eu te digo, nunca houve uma época em que o ser humano viveu sem tecnologia. Ela sempre foi presente na nossa história. Ela é parte do desenvolvimento humano. Então não é uma questão de voltar atrás e de destecnologizar. Acabei de inventar uma palavra, hein? De nos despir da tecnologia. Não é questão disso, não. É questão de redirecionar a tecnologia. E eu vou chegar nesse ponto daqui a pouco. Mas se você pensar na tua Bíblia, escola dominical, qual é a primeira referência à tecnologia que você acha, que você lembra lá na Bíblia? Fecha os olhos, lembra aí, tenta fazer uma leitura lá, provavelmente está lá no Gênesis, né? Está no começo. Qual que é a primeira ideia de objeto tecnológico do homem construindo alguma coisa para algum fim útil, né? Para se salvar de alguma coisa, se safar, ter uma vida melhor? Qual que é a primeira referência bíblica para a tecnologia? Será que é a Arca de Noé? Eu gosto de brincar que, como eu sou um engenheiro naval, eu adoraria que o primeiro objeto tecnológico da humanidade tivesse sido um barco, porque aí seria, né, maravilhoso para a minha profissão. Mas não foi a Arca de Noé o primeiro objeto tecnológico da humanidade. É antes. Vamos ler esse versículo aqui comigo? E os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. O que o homem fez aí, lá no Éden? Transformou alguma coisa do mundo natural para um fim útil. Ele deu uma função diferente para a folha da figueira, que era cobrir a sua vergonha. Isso é tecnologia. Ok? Não precisa ter eletrônica, não precisa ser grande, não precisa ser difícil. Ele transformou com a sua criatividade algo para suprir uma necessidade sua. No caso, a necessidade era a vergonha por consequência do pecado. Agora, o fato de tecnologia ser apresentada na narrativa bíblica num contexto de queda e em resposta à vergonha do pecado, pode dar a impressão para a gente de que a tecnologia é algo ruim, mal, que vem para tentar consertar os problemas do mundo. Mas não é só porque ela aparece na narrativa aí de Gênesis 3 que ela não existia num contexto da criação de Gênesis 1 e 2. E o que eu quero mostrar para vocês agora é que a tecnologia está presente antes da queda. Mesmo que as menções de artefatos tecnológicos apareçam depois da queda. Olha uma menção aí a um artefato tecnológico que às vezes passa despercebido. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque.
e ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. Ou seja, Caim aí criou uma cidade. E cidades eram, e até hoje são, os maiores artefatos tecnológicos que o ser humano cria. Não é esforço de uma pessoa só. Mas se tem uma coisa grande que envolve, que muda as nossas vidas e que desde sempre é associado com o esforço humano, é a cidade. Ok? Ou seja, construir cidades é típico do ser humano. É fruto da transformação do mundo onde nós vivemos. Assim como formiga faz formigueiro, abelha faz colmeia, homem faz cidades. E é assim que a gente vive socialmente. Agora olha que interessante. As ilustrações de cidade no Velho Testamento não são muito boas. Qual que é a primeira grande cidade que aparece lá? E começaram a falar em construir uma grande cidade, para o que fizeram tijolos de terra bem cozida para servir de pedra de construção e usaram alcatrão em vez de argamassa. Gente, olha quanta linguagem tecnológica está envolvida aqui. Transformação de pedra, de fazer tijolo, métodos de fazer argamassa, ou seja, aqui já tem bastante linguagem de transformação do mundo natural para um fim útil, que é construir a cidade. Depois eles disseram, vamos construir uma cidade com uma torre altíssima que chegue até os céus. Dessa forma, o nosso nome será honrado por todos. Então, a Babilônia, que é uma cidade construída pelos seres humanos, está associada diretamente ao próprio orgulho do ser humano. E todo mundo aprende que a Torre de Babel é um símbolo da nossa rebeldia, não é? Daquela vontade de sermos melhores, maiores do que Deus, de fazer o nosso nome ser preservado e conhecido. Tanto é que Deus amaldiçoa esse empreendimento da Babel. Agora, a ideia de uma cidade aqui está relacionada com o empreendimento humano. O homem fez isso, ele construiu algo que não existia. A cidade não era parte daquela narrativa da criação que Deus tinha feito. Qual que era o símbolo do habitáculo humano lá no Gênesis, na criação? Era o jardim, era o Éden. A cidade aqui é o símbolo da ação humana transformando o cosmos. Tá bom? Guardem isso. Então, apesar de toda essa narrativa muito sombria, até às vezes desanimadora, da queda. Pô, então, Gustavo, quer dizer que tecnologia é fruto da queda? É uma consequência do nosso pecado que vem tentar remediar ou exaltar a nossa rebeldia? Não. Vamos ver aonde que entra de fato a tecnologia. Será que a tecnologia é uma coisa boa, moralmente boa? Vamos fazer análise do nosso tempo agora. Esse celular é algo bom ou algo ruim na sua vida? Você vai falar, bom, é algo bom, serve para alguma coisa, ele não é de todo ruim. Agora eu pergunto, ele é algo do bem ou algo do mal? Você fala, não, pô, quando minha avó caiu em casa, eu peguei o celular, liguei para emergência, a ambulância chegou e eu salvei a vida dela. Ele é do bem, pô, afinal de contas ele serve para alguma coisa, para fazer o bem. Mas também outra vez minha filha foi para a escola, uma coleguinha tirou uma foto dela, postou na rede social, fez bullying e aquilo causou um trauma tão grande na minha filha que hoje ela nem consegue desenvolver relacionamentos de amizade. Esse celular fez mal. Será que é o objeto tecnológico que é bom ou mal? Ou seja, mal no sentido de maldade? Ou será que é o operário, o utilizador, aquele que usa? Bom, é certo que esse aparelhinho mudou e trouxe benefício para muita gente. Quantos avós conseguem agora ter relacionamento com seus netos distantes através de uma telinha? E você manteve contato com seus irmãos e parentes e queridos durante a pandemia por causa de uma telinha. E a gente está conversando nessa noite aqui graças a uma tecnologia. Então, algum bem existe, ele não é intrinsecamente mal. Mas ao mesmo tempo que a gente se conecta agora de maneiras ilimitadas, o próprio uso
indevido desse aparelhinho está causando ou criando uma multidão de solitários. Uma multidão de solitários. Gente que está conectada com todo mundo, mas ao mesmo tempo não está conectada com ninguém. Gente que antes poderia fazer uma amizade, porque não tem nada que fazer no metrô mesmo, deixa eu conversar com a pessoa do lado. Às vezes dava até casamento. Não é assim? Você não escuta a história de... Meu sogro e minha sogra foram assim. Eles se conheceram porque eles desceram um dia no mesmo ponto de ônibus. Gente, se fosse hoje em dia, minha esposa não existiria mais, porque se depender do chaveco com o celular na mão, não rola. Né? Não tem como se relacionar mais com quem está do lado. É bem provável que você está se relacionando mais com quem está muito longe do que com quem está do seu lado. Uma multidão de solitários, é uma ironia. Agora, também tem mudado as nossas casas. Ele vai entrando na comunicação e relacionamento das nossas famílias. As mesas silenciosas, os adolescentes que não levantam a cabeça da telinha. E, às vezes, a luta em glória de um pai e mãe que tentam educar os seus filhos, mas também usam dos mesmos métodos, né, na telinha o tempo todo. Bom, nós que trabalhamos e lidamos com adolescentes temos que ter essa preocupação redobrada, porque é um momento de formação de princípios para o resto da vida. E lembrem-se, se a gente foi influenciado com o uso de um aparelhinho que entrou na nossa vida depois de maduro, imagina alguém que vai ter um aparelhinho desse entrando na sua vida desde que nasceu. Às vezes os nossos próprios relacionamentos mais íntimos podem ser perturbados, né? Ter o balanço quebrado por conta do uso indevido da tecnologia. Eu não estou criticando o celular não, viu gente? Eu estou destacando prós e contras. E quando a gente fala, olha que gracinha, tem 1 aninho, não sabe nem falar, mas já, o dedinho já vai lá no tablet no lugar certinho, ele já sabe passar o vídeo e a foto, não é assim? Ai que beleza, olha que belezinha. É belezinha mesmo, eles cresceram assim. O tablet para um bebezinho hoje é o equivalente ao papel e caneta foram para você no passado. Teu pai falava, olha que belezinha, ele já desenha a bolinha. Agora você fala, olha que belezinha, ele já instala o app, sem nem saber o que está fazendo. Agora, esses objetos e artefatos tecnológicos que mudam a nossa vida e principalmente, eu quero destacar aqui, mudam os nossos relacionamentos. Okay? Uma coisa é mudar a nossa vida, por exemplo, trazendo água limpa para eu beber. Outra coisa é mudar a maneira como eu me relaciono com alguém. Isso muda coisas muito fundamentais. Podem causar problemas sérios para as nossas famílias e estar criando aí uma família, ou uma criança, ou um adulto no futuro com falhas sérias de relacionamento. Bom, desses problemas do celular tem muito a ser estudado, né? E é um problema do nosso tempo e tem muita gente que vai se debruçar sobre esse assunto. Mas é fácil demais ficar criticando quando às vezes a gente faz a mesma coisa todos os dias, né? Inclusive usa das mesmas ferramentas. Mas deixa eu trazer para vocês outras grandes questões da tecnologia para variar um pouco o assunto, para não parecer que eu estou criticando só celular. Por exemplo, a gente fala as big questions, né? Aquelas questões que são fundamentais nas nossas vidas. Energia. A humanidade sempre vai consumir mais energia. E para a gente tirar energia, a gente precisa de tecnologia. E a gente consome mais energia porque a gente está avançando tecnologicamente. Então a população cresce, a demanda energética cresce, você tem que tirar mais energia e vai precisar cada vez de mais energia. É uma ilusão achar que a humanidade vai ter uma queda no consumo de energia. Não. A humanidade pode ter uma maior eficiência no uso da energia, espero que sim. Mas em termos absolutos, a gente sempre vai consumir mais energia. E mais, e mais, e mais. Agora, o problema é de onde é que a gente tira essa energia e quais os problemas associados. Então, eu trabalho com essas plataformas de petróleo, como engenheiro naval, e elas são fonte de energia, de combustível, não é? A gente tira energia que está em combustível fóssil debaixo da água, lá no pré-sal. Precisa de tecnologia para chegar lá, para tirar energia, para alimentar a nossa própria tecnologia e necessidade de conforto e de estilo de vida.
nós também queremos recursos ilimitados e cada vez mais baratos, né? Ninguém está disposto a pagar mais do que alguns centavos por uma caneta de plástico, uma caneta Bic. Hoje você não pensa duas vezes em jogar fora prato e talher descartável, porque não custa nada. Plástico chegou num nível que vale a pena comprar e descartar. E a gente quer plástico cada vez mais barato. Ninguém quer viver pagando caro para ter que lavar louça, não é? É o conforto que isso trouxe. Só que isso tem um custo. Tem um custo de poluição, de dejetos no meio ambiente. E a quantidade de lixo e lixo plástico que a gente tem gerado vai chegar uma hora que não vai fechar a conta, se já é que não está fechando. A gente acaba não dando fim próprio para o plástico que a gente mesmo quer consumir. E o problema de habitação, hein? Todo mundo quer morar em cidades. E cada vez mais gente morando em cidades. E as cidades vão ficando insustentáveis. A gente tem sérias crises e problemas de habitação, não só no Brasil, no mundo inteiro. É um problema tecnológico. Como é que a gente resolve esse problema de habitação? Como é que a gente resolve o problema dos armamentos? Armas cada vez mais poderosas. Era um problemaço lá na Guerra Fria, né, nos anos 80, 70. Agora a gente fala de armas químicas, armas que não têm nem pessoas mais, armas que atingem e destroem uma nação a partir de um controle remoto. Como é que fica a nossa situação de carreira profissional, de emprego, quando tecnologia vai aumentando, pessoas vão perdendo função na sociedade, não dá tempo da sociedade amadurecer, né? Você pensa, pô, carreiras de antigamente já não existem mais, o sapateiro, o copista, algumas funções, o chofer, isso já não existe mais. E você fala, nem deveria existir, porque olha, a gente não vive mais dessa forma. Mas para quem era um sapateiro, um chofer e um copista que não teve tempo de se recolocar, foi um grande problema. E pode ser que daqui a pouco o contador, o engenheiro, o operador de raio-x também desapareçam, porque as tecnologias vão avançando. O que é que a gente faz quando a sociedade não desenvolve no mesmo ritmo? E o problema da fome. Como é que a gente vai alimentar 9 bilhões de pessoas em 2050? E tem uma resposta aqui já, uma informação importante que nós já sabemos. Isso tem estudos bem consolidados nesse assunto. Se nós continuarmos a produzir alimento na mesma taxa que a gente produz hoje, nós não vamos conseguir alimentar 9 bilhões de pessoas em 2050. A agricultura e a pecuária não conseguem alcançar a taxa de produção anual de alimentos para 9 bilhões de pessoas em 2050 usando os métodos atuais. E eu não estou nem falando de desperdício, de problemas de distribuição, não. Estou falando na capacidade de produzir massa alimentar. Então, a gente sabe que para a gente alimentar 9 bilhões de pessoas em 2050, alguma revolução tecnológica tem que acontecer no setor de produção de alimentos. Nós não podemos gastar mais 6 mil litros de água para produzir 1 quilo de picanha, 1 quilo de proteína animal. Isso é insustentável nessa taxa de crescimento. E, por exemplo, nós vamos ter que começar a ter fazendas de verduras, como essa da figura aí, que é bem diferente de ter uma hortinha no quintal de casa. Você tem que produzir em massa. E olha só, notícia para quem gosta de coisas novas no prato. A gente já sabe hoje que a maior taxa de concentração de proteína está nos insetos. Então, provavelmente, nós vamos resolver um problema de fome no futuro trazendo mais insetos para a nossa alimentação. Farinhas de insetos, porque é a forma mais barata energeticamente de se concentrar proteína. E nós precisamos de proteína para viver. Talvez os filhos de vocês e os netos não terão problemas em colocar uma farofinha de origem de algum inseto, né, na hora de molhar ali o arroz com feijão. Vamos lá, vamos mudar de assunto que não está na hora, né? Eu não jantei ainda. Bom, agora, todas as grandes respostas para essas grandes perguntas, elas passam pela tecnologia. Eu não quero dizer que a tecnologia vai responder todas elas, mas a solução passa pela tecnologia. Ok?
Tudo isso que eu falei, as big questions, precisam de big answers e elas passam por algum desenvolvimento tecnológico. A pergunta filosófica é: a tecnologia dará conta de resolver tudo? Nós teremos o mundo na ponta dos nossos dedos a ponto de que, com o empreendimento humano, tecnológico, a gente consiga resolver todos os problemas da humanidade? Essa é uma pergunta possível? Qual que é a resposta? Então, encerrando essa parte, pessoal, a tecnologia é uma coisa boa, do bem e faz bem? Sim, ela é bênção de Deus para a humanidade. Só que o problema é que a tecnologia que nós fazemos, nós a estragamos. A gente não faz tecnologia da maneira como nós deveríamos. Vamos refletir um pouquinho agora teologicamente. Por que é que nós não fazemos tecnologia da maneira que nós deveríamos? Parênteses, vocês já assistiram essa série Black Mirror? Tá lá no Netflix? O que é o Black Mirror? É uma série que faz uma crítica ao avanço tecnológico. É filosofia da tecnologia escancarada na tela. Para quem gosta de coisas pesadas e quer refletir sobre a tecnologia, vale a pena assistir, tá bom? Para quem tem estômago fraco, eu não recomendo não. Mas é uma série interessante para quem quer analisar a nossa relação com a tecnologia de uma maneira escancarada, bem caricata. Pode ser que você vai falar, ai, mas isso nunca vai acontecer. Mas tudo bem, é a crítica exponencial que está sendo provocada ali. Vamos refletir então, teologicamente, como é que a tecnologia surgiu e por que é que ela se corrompeu? Para a gente fazer isso, como cristãos, a gente só consegue pensar num arco histórico de 4 capítulos. Todo cristão enxerga a história do mundo assim, né? O mundo foi criado, depois nós caímos em pecado e o mundo sofre as consequências da queda. Depois o mundo foi redimido ou está sendo redimido, né? Passando por um longo processo de redenção do qual nós participamos como agentes do reino, antecipando o reino que um dia será consumado e tudo será restaurado. Okay? Lá na glória, quando Jesus voltar, é que as coisas estarão restauradas. Até lá, e nós vivemos nesse período aqui, ó, dentro dos efeitos da queda, num processo de redenção. Nós não vivemos lá no mundo perfeito da criação e ainda não vivemos no mundo restaurado. Portanto, o que a gente faz aqui no meio, como a gente vive, como a gente se relaciona, né? Tudo que a gente faz, como a gente pensa, o que a gente adora, é influenciado pelo pecado. Bom, e a tecnologia está nesse contexto? Vamos relembrar o que é que Deus fez lá na criação. Lembra da sua aula de escola dominical agora? Quando Deus criou o mundo perfeito lá no Jardim do Éden, naquela imagem arquétipa do paraíso que está lá na narrativa de Gênesis, que aponta para uma realidade perfeita muito maior do que pensar que o mundo era só um jardinzinho no meio de um rio, não é isso não. O texto ali está dizendo que a perfeição e a harmonia do jardim apontam para um mundo maravilhoso e perfeitamente criado. Deus criou o ser humano lá naquele jardim e deu 3 mandatos, 3 ordenanças profundas para o ser humano. E ordenanças que definem quem o ser humano é. Deus falou assim, vocês serão seres espirituais e vocês têm que, é uma ordem, vocês vão se relacionar comigo espiritualmente. É o relacionamento vertical ou o mandato espiritual. Segundo, Deus falou assim, vocês são seres sociais. Eu fiz um homem e uma mulher, vocês vão encher a terra de seres humanos. E vocês têm que se relacionar uns com os outros. É o mandato social. E o terceiro, Deus falou assim, vocês são criaturas minhas, corregentes e governadores do mundo natural. Portanto, vocês vão se relacionar com a criação, numa direção circular. Ok? Então, ao homem foram dados 3 mandatos, espiritual, social e cultural. E tudo que a gente faz está incluído nesses 3 mandatos. E quando a gente faz os mandatos direito, de boa maneira, diante da face de Deus, tudo vai bem.
o homem se satisfaz, ele vive feliz, ele agrada a Deus, e ele adora e glorifica o nome do Senhor, que deu os mandatos para o seu servo. Isso era assim lá no Éden. Tudo girava bem, tudo girava direitinho, né? Adão, Eva, o contexto do paraíso, a natureza, a criação e o relacionamento direto de Deus com Adão e de Adão com Deus. Pois bem, o que aconteceu na história? A gente parou de viver dessa forma por causa do pecado. Mas vamos ver a ordenança do mandato cultural, onde é que está? Lá no Antigo Testamento. Deus falou assim para Adão e Eva: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. O que quer dizer subjugar, hein? Subjugar significa colocar debaixo do mesmo jugo. Jugo é aquela canga que vai presa na cabeça do boi, que puxa o carro de boi. Né? Subjugar significa dominar. Dominar algo que é potencialmente maior que você. É trazer para o controle. Exercer esforço para governar. Então, quando Deus fala assim, você vai subjugar a terra, não está dizendo que você vai explorar, não. Você vai usar para um fim bom, vai trabalhar a terra de maneira controlada e você vai ter controle sobre a terra, sobre o cosmos. Você vai colocar seu domínio sobre ela. É uma demonstração do reflexo de Deus como governador e o homem como co-governador ou como gerente da criação. Ou seja, é uma comunicação da autoridade de Deus para o homem que a reflete para o resto da criatura. Agora, lá na frente, Deus fala assim também. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para quê? Para cuidar dele e cultivá-lo. Aqui são dois verbos bem importantes, um relacionado ao zelo, ao cuidado, à preservação, e o outro relacionado ao trabalho, ao serviço. O verbo aqui, cultivar, é o verbo de servir, de colocar esforço para trabalhar, okay? De lavrar. Algumas Bíblias mais antigas traziam o termo zelar e lavrar, ou guardar e lavrar a terra. É a mesma ideia. Daí, desse termo cultivar, que vem o mandato cultural. Cultural não é aqui de cinema, teatro, artes, não. É de cultivo, de cultivar a cultura, okay? Do mundo criado por Deus. Então, a ordenança para o homem desenvolver domínio, trabalhar e cuidar do mundo natural vem antes da queda. É lá no Éden, quando as coisas eram perfeitas. E tem símbolos lá no paraíso que nos dão a ideia de que o homem tinha domínio e governava sobre a criação. Aquela ilustração de Adão dando nome aos animais, lembra que no Antigo Testamento dar nome a alguém é um símbolo de poder e autoridade sobre a outra pessoa. É Deus dizendo assim, você vai poder classificar, ordenar e dar nome aos animais como co-governador do mundo criado. A mesma coisa, a ideia do jardim do Éden. Um jardim é muito diferente de uma floresta, uma mata nativa. E o fato do Éden ser descrito como um jardim implica zelo e cuidado. Um jardim não fica bonito sem cuidado. E ali a linguagem bíblica do paraíso é um jardim trabalhado. Num jardim você coloca uma planta vermelha aqui, você põe uma outra lá para compensar a cor, você corta a grama, você apara, você coloca esforço para moldar o jardim. Essa é a ideia do Éden. Okay? E isso era bom. A beleza da criação antes da queda é que tudo isso era muito bom. O homem fazia isso com prazer, com satisfação, definia quem ele era e glorificava a Deus. Pois bem, juntando esses conceitos de domínio, né, de impor habilidades para o domínio, ou seja, subjugar, com desenvolver com zelo, que é cuidar e cultivar, a gente tira a seguinte conclusão, que nós não somos donos da criação, mas nós somos governadores criados, ou gerentes da criação. Só que aí tudo girava bem, tudo funcionava bem, até que o pecado entrou no mundo. E o pecado, quando ele entra na história, olha que interessante agora, ele não vem eliminar os mandatos da criação. Não é que agora o homem deixou de se relacionar com Deus, deixou de se relacionar uns com os outros e deixou de se relacionar com a cultura. Não.
Ele continua se relacionando, só que agora de maneira estragada. Tem areia na engrenagem. Dá trabalho lavrar a terra, é suor do seu rosto. O meu relacionamento agora não é sempre bom. Uma hora alguém vai me magoar, vai me machucar e eu vou ferir alguém, eu vou pecar contra alguém. E diante de Deus nem se fala. Eu não tenho mais livre acesso ao Senhor porque agora eu sou um pecador. Eu preciso de um caminho que me restitua à presença de Deus. Eu preciso de Cristo que vem nos restituir a presença e a glória de Deus. Então, os 3 mandatos não foram eliminados, isso é importante, gente. Por isso, quando a gente fala de tecnologia, de relacionamento espiritual, de ciência e até de relacionamentos sociais pós-queda, nós estamos falando dos mesmos mandatos de antes da queda, só que de maneira estragada. Ok? Então, a gente continua desenvolvendo tecnologia hoje, assim como a gente desenvolvia lá no paraíso. A diferença é que agora a gente faz de maneira estragada, por causa do pecado. Só que não vai ser sempre assim. Porque depois da redenção, podia rolar um glória a Deus agora, né? Amém. Vai rolar o quê? Restauração. E a restauração é, como o próprio nome diz, restaurar ao estado inicial. É tirar o problema. Os mandatos serão restituídos à função original. Nós vamos voltar a nos relacionar com Deus de maneira limpa, desimpedida, uns com os outros, sem pecado, e com a nossa criação como governadores por excelência. Ok? Então guardem isso. Queda estragou a tecnologia, mas não quer dizer que a tecnologia é fruto da queda. Não. Desde antes da queda, o homem já era chamado para cultivar, transformar o jardim para o seu próprio benefício, e ele tinha prazer nisso. Quem tem uma ideia assim de que se o homem não tivesse pecado e a gente morasse até hoje no paraíso, o homem seria aquele ser bucólico, andando pelado no meio do mato, igual o Chico Bento, e comendo só goiaba? Não é essa ideia que o Éden projeta. O homem continuaria desenvolvendo tecnologia. Eu não sei que tecnologia que a gente teria desenvolvido sem o pecado no mundo. Ok? Mas o homem teria entrado numa rampa de conhecimento científico, de desenvolvimento da tecnologia, de conhecimento de Deus e dos relacionamentos sociais. A diferença é que mesmo com o pecado, por conta da graça comum, a gente ainda faz essas coisas. E muita coisa boa ainda sai desses esforços. Mas muita coisa estragada sai também. Agora, lá na glória, nós vamos ter esses mandatos restaurados. Você tem que falar isso pro teu adolescente. Não é falar para ele assim, ó, larga a mão desse negócio de celular, dessa tecnologia, dessa vida, volta, você tem que morar na roça, você tem que ser um adolescente raiz. Não é isso não é essa a mensagem. A mensagem correta é, você precisa aprender a fazer boa tecnologia e usar bem a tecnologia, sem que ela seja uma ferramenta de Satanás e do pecado para mudar a sua vida para o mal, mas que ela seja bem utilizada diante da face de Deus. Em outras palavras, você tem que trabalhar para redimir a tecnologia. Então, o cristão que trabalha com tecnologia tem todo o chamado para fazer isso de maneira bem feita, e ele, ao fazer boa tecnologia, está redimindo uma área que é de Deus para o próprio Deus. Assim como um conselheiro matrimonial cristão, quando vai aconselhar um problema de relacionamento num casamento, está redimindo uma área de relacionamento da vida que está corrompida pelo pecado, antecipando o reino ou antecipando o estado restaurado. Assim como um pastor, quando vai ajudar você a se relacionar melhor com Deus, ou seja, está te ajudando a consertar os problemas no seu mandato espiritual. Então, tudo que nós fazemos aqui agora requer um esforço, porque a engrenagem está cheia de areia. Mas nós somos chamados para ir tirando a areia da engrenagem também. Não é só ficar reclamando e jogando mais areia dentro. Não, a gente também tem que participar do processo de limpeza. Tá bom? Bom, deixa eu me avançar aqui que eu me empolguei com essa parte, segurei no tempo, já são 8h30. Então, a tecnologia precisa ser redimida. Não só ela, todas as áreas da nossa vida estão num processo de redenção.
Agora, para quem trabalha com tecnologia e para quem sonda e tenta entender o mundo atual, deixa eu trazer esse conceito importante que é o tecnicismo. Esse senhor simpático aqui é um filósofo, engenheiro e senador da Holanda, chama Egbert Schirman. E ele é um desses filósofos da tecnologia de perspectiva cristã. E eu tenho estudado bastante os livros, né? E o que ele é vivo ainda, está em atividade, já bem idoso, mas ele tem escrito bastante no nosso tempo. Inclusive esse livro que está aqui à esquerda, Fé, Esperança e Tecnologia, é uma publicação da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, junto com a editora Ultimato. E para quem é da área de tecnologia, vale muito a pena. Se você tem um engenheiro na família, um engenheirinho querendo crescer aí, dá esse livro de presente, porque vai ajudá-lo a ser um bom profissional cristão com um relacionamento bem estruturado na área da tecnologia. Pois bem, o que o Schirman vai dizer? Ele define o tecnicismo. Tudo que tem um ismo no final é uma visão de mundo, tá? É uma forma de ver o mundo. Então ele vai falar assim, ó, tecnicismo é a pretensão do homem, como autodeclarado senhor e mestre da criação, e usando a tecnologia para dobrar toda a realidade, à sua vontade, para solucionar todos os seus problemas. Então, tecnicismo é achar que a tecnologia dá conta de resolver tudo. Olha lá, a gente saiu do extremo daqueles que acham que a tecnologia é sempre má, e tem gente no mundo que acredita que a tecnologia só faz mal, né? Que quer viver talvez como um hippie ou um naturista, ou alguma coisa, né, sem tecnologia nenhuma, e é uma ilusão, porque o ser humano nunca viveu sem tecnologia, desde Adão. E no outro extremo tem aqueles que idolatram a tecnologia, dizendo que a tecnologia é a solução para todos os nossos problemas. E quem pensa dessa forma é um tecnicista. Bom, claro, a pessoa não vai se identificar como um tecnicista, né, gente? Você é tecnicista? Eu sou, eu não sou. Não, não é assim não. Mas é uma maneira de enxergar o mundo que às vezes a própria pessoa nem percebe que tem, né? Então o tecnicismo toma formas e aspectos de religião. Não uma religião institucionalizada, vamos adorar a tecnologia, não é isso não, né? O tecnicismo passa a ser uma crença de que a tecnologia pode consertar o mundo. Por que isso toma aspectos de religião? Porque ela invoca as nossas esperanças últimas. Ok? Quem vive como um tecnicista vai falar o seguinte, não, a tecnologia vai resolver, a humanidade está melhorando, está progredindo, daqui a pouco a gente resolve e tudo vira paraíso. Acabou de depositar a sua esperança última de salvação do mundo no processo tecnológico. Viram onde é que está o perigo aí? Fazer boa tecnologia é uma coisa boa. Achar que a tecnologia vai resolver todos os nossos problemas e salvar a humanidade, inclusive das suas próprias mazelas, é uma idolatria. É não entender qual que é a essência do problema humano. Portanto, o tecnicismo vai falar o seguinte, basta você me dar tempo e dinheiro, né, recursos, que a tecnologia, que é a ação humana, vai conseguir curar todas as doenças, gerar comida para todo mundo, resolver todas as guerras mundiais e resolver todos os nossos problemas da humanidade. Uma ilusão. Aí a pergunta que o cristão faz é a seguinte, onde é que está a tua esperança? E você tem que fazer essa pergunta para um adolescente. Por quê? No mundo em que ele vive, onde todos os problemas parecem ter solução na ponta dos dedos, e cada vez mais imerso numa sociedade sempre mais tecnologizada, e com aquela sensação de que se ele fizer, ele vai conseguir transformar e aquilo resolve os problemas, ele pode estar, sem perceber, depositando a sua esperança no lugar errado. Que é esse negócio de ir na igreja? Gente, na igreja tem muita gente. Tem gente que me machuca e que me magoa. A tecnologia me permite assistir culto online. Não preciso mais de igreja. Está resolvido o problema aí, ó. Tecnicismo embutido na igreja. Então, cuidado com a noção de onde você deposita a sua esperança. Porque a geração atual é muitíssimo influenciada para depositar a sua esperança
na tecnologia e na ciência, como se elas fossem verdades absolutas e a nossa única chance de salvação. Ok? E quem está falando aqui é um engenheiro, professor de engenharia que trabalha fazendo tecnologia, hein? Não é que eu estou cuspindo no meu prato, não. Eu estou dizendo que temos que fazer boa tecnologia, sim. E se tem um adolescente com vocação para engenharia na tua UPA, mocidade, grupo de adolescentes, incentiva que o garoto e a garota estudem engenharia. Adoraria recebê-lo no banco da universidade. Mas para ser um bom agente da tecnologia, diante da face de Deus. E não depositar suas esperanças últimas lá na tecnologia. Tá bom? Portanto, para resumir essa parte aqui, o tecnicismo, então, ele prega, sem perceber, né, uma ideia de conserto. Ele vai dizer o seguinte: o homem chegará ao mundo perfeito por conta própria através do desenvolvimento tecnológico. Ou seja, a humanidade tem o controle pela tecnologia. Isso é o que o tecnicismo prega, né? Assim que o tecnicista vive. Agora, qual que é a resposta contrária? É um mundo sem tecnologia? O que o cristianismo tem que combater? É então eliminar a tecnologia como se ela fosse o problema? Não. O cristianismo vai trazer uma ideia de restauração. O homem, por melhor que seja a sua tecnologia, continua pecador e nunca aperfeiçoará o mundo por seu esforço. Isso não impede desenvolver boa tecnologia, mas na certeza de que tem problemas fundamentais no coração que a tecnologia não consegue limpar. Sempre haverá maldade, corrupção, inveja, lascívia, desejos mundanos. Sempre existirá enquanto Jesus não terminar sua obra redentiva. Mas o cosmos será restaurado por ação de Deus, quem de fato está no controle. Okay? Então o cristão reconhece que existe um propósito, um telos, uma direção, existe um controle, um governo soberano, não é que Deus perdeu o controle, não. Deus está no controle, mas o ser humano reconhece que por melhor e mais benéfica que seja a tecnologia, ela é limitada e ela não vai ter chances de mudar quem o ser humano é. Portanto, o cristão deve sim desenvolver boa tecnologia diante da face de Deus. Coram Deo. Fale isso para o seu adolescente, ensine a sua criança. Vamos fazer experiência para conhecer como o mundo funciona? Vamos fazer experiência de química, de física, de biologia? Incentive o conhecimento científico. Vamos construir um carrinho, vamos produzir uma coisa aqui em casa que serve para melhorar a vida da nossa família? Vamos desmontar aquele ventilador e fazer um moedor de carne, sei lá. Incentive a tecnologia. Mas ensine nesse processo que a tecnologia é feita diante da face de Deus, no seu lugar certo. Então o cristão não deve combater a tecnologia, mas deve combater o tecnicismo, ou seja, a religião da tecnologia que tenta substituir Deus pelo artefato tecnológico ou a própria ação humana. Ótimo, para terminar, o que é que a gente faz então com a tecnologia que nós produzimos? O que fazer com a tecnologia? Jogar fora? Jogar no lixo? Voltar a morar na roça comendo raiz? Voltar aos tempos lá do Éden andando pelado, achando que aquilo sim era vida? Não, aquilo é um símbolo arquétipo de uma realidade perfeita. Mas não quer dizer que o homem continuaria sem conhecimento ou transformação do mundo natural. O que é que a gente faz com a tecnologia então? Temos que redimi-la. Temos que fazer a tecnologia boa de novo. Essa é a nossa ideia. E quem faz isso? Quem proclama isso para o mundo? Quem proclama a mensagem da redenção até que o reino venha? O cristão. Essa é função do crente. Não é função da engenharia, não é função do acadêmico secular, é função da igreja. Agora, quem está na igreja atuando na área de tecnologia tem um chamado bem específico aqui, né? Porque ele está atuando nos dois lados.
Assim como você talvez tenha um chamado na área de pedagogia, assim como outros vão ter um chamado na área de aconselhamento, outros vão ter um chamado específico para produção de alimentos, para assistência social, para qualquer área da nossa interação com a cultura. Existe um chamado especial para os da área de tecnologia, que é trabalhar redimindo a tecnologia. E quem participa desse processo, já falei que é o cristão, mas em especial o cristão engenheiro, o cristão agente tecnológico, o cristão tecnólogo, o cristão que cresceu montando Lego, construindo coisas novas, desmontando motorzinho em casa e que vai ser usado por Deus talvez para revolucionar a próxima geração com objetos, artefatos e processos tecnológicos muito úteis, que mudam a nossa vida. Gente, se essa pandemia tivesse chegado 10 anos atrás, a gente estava lascado em termos tecnológicos para manter relacionamentos vivos. Graças a Deus, na sua providência, Deus permitiu que o homem desenvolvesse tecnologia a ponto de eu falar com vocês aqui, ó, e conseguir falar com mais gente que talvez estivesse presente numa sala de aula. Então tem providência, tem soberania divina nesses processos. Nem tudo é ruim. Deus nos deu uma pandemia num momento em que a tecnologia de desenvolvimento de vacinas estava tão avançada a ponto de conseguirmos desenvolver vacinas seguras e eficazes num período de 1 ano e pouco e vacinarmos uma população do planeta, de modo que uma pandemia vai durar talvez 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, o que é muito curto frente à última pandemia registrada de gripe espanhola, por exemplo. Entenderam as proporções? A gente, lógico, pode ver efeitos do pecado e do mal na maneira como a gente vive, e eles existem. Mas também veja que Deus, na sua providência, nos prepara e nos dá condições de responder aos problemas do nosso tempo com a nossa própria ação abençoada, transformando o mundo natural. Nós participamos desse processo. Isso é bom para o ser humano, define quem ele é um corregente, um co-criador, mas glorifica a Deus quando a gente faz isso de forma adequada. Okay? Senão desonra a Deus. Né? Bom, agora para levantar um paralelo para encerrar a nossa conversa de hoje, eu quero que você pense num paralelo criação-restauração. Okay? Lá no começo e no final da história. O meio a gente sabe, nós estamos vivendo o meio. Mas nós nunca provamos do começo e estamos na esperança, aguardando, ansiando o final. Como eu falei lá no início, qual que era a ideia, o símbolo, né, o arquétipo, aquilo que aponta para algo maior, mais profundo, do estado de paraíso que o homem vivia na criação? Ora, o símbolo escolhido por Deus na narrativa é um jardim. Um jardim cultivado, que o homem foi colocado lá para cultivar, para trabalhar. Esse era o habitáculo do ser humano. Era nesse jardim, nesse contexto de paraíso, que o homem se relacionava com Deus, uns com os outros e com a criação. E eu gosto demais dos símbolos que estão ali na narrativa de Gênesis, porque eles têm paralelos na Bíblia como um todo e eles apontam para verdades muito maiores. Então, por exemplo, qual que é o símbolo do mandato espiritual de que o homem tinha um relacionamento perfeito e desimpedido com Deus, lá no contexto da criação? Era quando Deus vinha caminhar e conversar com Adão no cair da tarde, né? Na viração do dia. Gente, isso é um símbolo de um relacionamento desobstruído. O homem se relacionava diretamente com Deus no jardim. Ok? Qual que é o símbolo da perfeição do relacionamento humano? É a Eva e o Adão. Essa é carne da minha carne. Essa aqui é idônea. Com ela eu tenho um relacionamento perfeito. A humanidade se relaciona entre si de maneira harmoniosa. E qual que é o símbolo da criação perfeita do relacionamento do homem com a cultura? É o cultivo do jardim. É o trabalho no jardim, no cosmos. É dar o nome aos animais. É comer do fruto. Ok? Agora olha que interessante. Lembre que essa linguagem de jardim está num contexto
do Antigo Oriente, dos grandes impérios do passado. E naquela época, a coisa mais chique, mais nobre, mais valorosa que um rei poderia ter era o jardim do seu palácio. O símbolo do jardim, para aquela cultura antiga, era, vamos dizer assim, é o terraço gourmet da casa moderna. Ok? O rei que tinha um jardim num palácio, e esse jardim tinha a variedade de plantas que ele trazia dos limites do seu império, os animais exóticos que ele trazia para mostrar o seu poder e a sua influência distante, a quantidade de servos trabalhando, o domínio do rei sobre a natureza, porque o jardim dele era do jeito que ele queria, era bonito. Gente, isso vem até os nossos tempos, não é? Os jardins de Versalhes na França, o jardim da sua casa e a grama do vizinho é sempre mais verde que a minha. Essas analogias do jardim estão sempre aí até hoje. Manter o jardim bonito é símbolo de controle, de poder, de luxo. E era tão importante que o jardim daquela época era a sala de audiência real. Quando um rei recebia uma comitiva de embaixadores de outro império ou queria fazer uma reunião importante, não era numa sala abafada, quente, sem ar-condicionado, fedida, com pulgas e carrapatos daquela época, não. Ele caminhava com as comitivas no jardim. A recepção era na beleza do jardim que o rei queria mostrar, a exuberância da sua riqueza. É nesse contexto que a narrativa de Éden está sendo entregue para o povo de Deus. É um jardim do rei. Ok? O jardim é dele. Ele criou. Aquilo ali é o quintal do palácio. Vocês têm que lembrar, lembra das maravilhas do mundo antigo? Os jardins suspensos da Babilônia. Devia ser uma maravilha, que era um palácio real de um grande império. Agora, ali naquele jardim, daquele rei todo-poderoso, quem é que Deus coloca para ser o gerente do jardim? O homem. Para trabalhar o jardim. Para ter audiências pessoais com o rei diretamente. Esse é o símbolo rico e profundo e arquétipo, eu diria magnânimo aí, magnífico do Jardim do Éden no contexto do paraíso. É muito mais do que achar que era um lugar onde o homem bebia água da terra, comia só fruta e ficava entre dois rios ali na Mesopotâmia. Tem uma linguagem geográfica, é óbvio, mas o arquétipo, o símbolo é muito maior, são verdades mais profundas. E as ações humanas no jardim são mais profundas. Quando você estiver ensinando seus adolescentes, crianças talvez ainda não conseguem captar essas coisas, mas adolescentes já conseguem pegar essas coisas. Aponte para as linguagens mais profundas e simbólicas de Gênesis. Mostra que cultivar o jardim não é só botar enxada no chão. É algo muito maior. Agora, por que isso é importante? Eu destaquei tanto essa linguagem do jardim. Porque tem um paralelo na restauração. Se o jardim é o contexto de paraíso perfeito, de habitáculo perfeito do homem, onde os mandatos são exercidos sem serem estragados, com o pecado, qual que é o símbolo do pecado, da rebeldia, da fuga do paraíso, da maldição, da corrupção, da prostituição humana? É a Torre de Babel, é a cidade, é a Babilônia. A Babilônia é a besta, é o mal, não é isso? A personificação da maldade, de Satanás. A torre do orgulho de Babel, que vai fazer o nome do homem ser maior que o nome de Deus. Então a linguagem aqui também é muito importante, o símbolo é importante. Quando o homem é expulso do paraíso, e olha o que significa ser expulso do paraíso, hein? Perder a audiência com o rei, perder o alimento direto da árvore da vida, okay? Perder o relacionamento e o zelo perfeito com a natureza, o que é que o homem cria em resposta? Cidades. É a forma de viver nesse mundo caído de uma maneira menos dolorosa, tentando ter relacionamentos sociais, tentando achar justificativa para a sua adoração, de modo que a torre aponte para o céu, porque eu quero adorar a mim mesmo, e vivendo de uma maneira corrompida, estragada com a natureza, com o mundo criado.
Então a cidade entra aí como um artefato humano. O jardim não foi criado pelo homem no Éden, o jardim foi criado por Deus. A cidade foi criada pelo homem. Essa é a linguagem. De novo, não estou falando que cidades são coisas ruins, nem más, tá bom? Eu estou usando uma linguagem daquela época. Aliás, um parênteses aqui, se hoje todo mundo saísse da cidade e fosse morar no campo achando que isso vai fazer bem para o planeta, o nosso impacto ambiental seria muito pior. Morar em cidades ainda é a forma mais eficiente de se viver nesse planeta. Nós precisamos de cidades mais inteligentes, tecnologia, e não voltar todo mundo para a roça. Se todo mundo for ter o seu cavalinho, a sua horta, a sua árvore, a sua galinha, e querendo viver uma vida de conforto, o impacto ambiental é muito mais destrutivo. Tá bom? Não podemos eliminar as cidades da nossa realidade. Agora, nesse paralelo de símbolos, a cidade tem o papel simbólico da decadência humana, da queda, da corrupção. Certo? Gostaram? 2 paralelos, jardim com cidade. Agora, qual que é o símbolo da restauração? Lá na consumação. Quando tudo voltar ao normal, quando os mandatos forem restituídos e a gente voltar a se relacionar com Deus de novo, e a gente voltar a se relacionar uns com os outros perfeitamente e com a natureza. Qual que é o símbolo do habitáculo humano lá na glória? Nós vamos voltar para o jardim? É essa a ideia que Apocalipse traz? Não é. O habitáculo humano da glória é a cidade restaurada. É a nova Jerusalém. Gente, isso é lindo demais, esse paralelo, porque Deus está dizendo assim, ó, eu pus vocês no jardim. Vocês foram lá, estragaram e fizeram uma cidade. Mas eu vou restaurar vocês a uma condição perfeita de novo, restaurando aquilo que vocês fizeram. Ele não vai jogar fora a participação humana na história do mundo. Ou seja, na ideia da Nova Jerusalém como habitáculo humano para a eternidade, está envolvida a ação humana, o trabalho humano, a tecnologia de transformar o mundo natural. Lá na Nova Jerusalém é o símbolo do maior artefato humano, as cidades. São as construções da época. Lembra que a gente ainda está falando de uma época antiga, onde as cidades eram as maiores coisas que o ser humano construía. Agora olha que interessante, olha os paralelos. Nós vamos sair do paraíso para uma cidade restaurada. Só que nós teremos os nossos mandatos e os relacionamentos restaurados na nova cidade. Eles não precisam do paraíso para existir. Mesmo na Nova Jerusalém, eles vão existir. De que forma? Nós vamos nos relacionar com Deus diretamente de novo. De que modo? Agora Jesus Cristo está sentado no trono, no meio da cidade. Ele habita conosco. Olha Deus habitando com o homem em presença novamente. E agora Cristo faz o papel. Ele que resgatou. Ele que intermediou a ligação. Ele está lá, no centro. Ele está dizendo assim, ó, vocês só estão nessa cidade restaurada aqui por causa de mim. E a relação que vocês têm com o Pai é através de mim. Olha aqui as marcas do prego na minha mão. Então, Cristo sentado no trono na Nova Jerusalém é Deus caminhando com Adão no cair da tarde. É o relacionamento espiritual restaurado. Ok? O que sumiu, hein? Sumiu alguma coisa do paraíso que não existe na Cidade Santa. A árvore do bem e do mal, não é? Não está mais lá. Quem que é a sabedoria de Deus agora? Quem que é o Logos divino? É o próprio Cristo. Então, no Cristo governado está a relação com Deus e a sabedoria, o Logos comunicado. A árvore, o símbolo da árvore do conhecimento do bem e do mal, estão ali representados na figura de Cristo. Olha os paralelos. Ele é suficiente para nos dar sabedoria e conhecimento de Deus. É essa a mensagem. Agora, a árvore da vida continua lá, né? Se a gente ler a descrição da Nova Jerusalém, eis que a árvore da vida cresce na margem do rio, o rio de cristal que corta a cidade.
A árvore da vida está lá. E aí, qual que é o papel, o símbolo da árvore da vida? É a vida eterna. É aquela árvore que restaura a nossa vida para sempre. Ela é o símbolo da manutenção da vida humana no espaço-tempo. Porque nós somos seres temporais. A gente precisa andar, o tempo passa pra gente. A gente, para ir de um lugar para o outro, precisa caminhar. A gente vive no espaço e no tempo. E sempre viveremos. Na Nova Jerusalém também. Não vai ter teletransporte. Você ainda é um ser limitado na realidade criada. A diferença é que na condição de paraíso e de Nova Jerusalém, lá na glória, Deus nos mantém vivos eternamente. Através do símbolo da árvore da vida. O que isso significa, gente, fisiologicamente? Nós vamos ter que comer de uma árvore todo dia para viver eternamente. Não sei, não dá para especular além disso, tá? Mas é um símbolo da preservação da vida eterna. E entenda uma coisa, para mim, eternidade é muito mais do que tempo infinito. Não é só tempo infinito. É algum conceito mais profundo que o ser humano não compreende ainda, que é ter vida eterna. Eu entendo que é sim viver para sempre com Deus em alegria, mas é mais do que só achar que o tempo vai durar para sempre. Bom? Mas não vamos falar desse assunto aqui não, que isso é bem profundo. Agora, olha o terceiro mandato. O nosso relacionamento com a natureza, com a criação, continua existindo na Nova Jerusalém. Gente, nós vamos continuar desenvolvendo tecnologia. Se hoje, a semana passada, né? Essa semana na verdade, o homem consegue fazer voos espaciais, não é? Já estamos mandando turistas para o espaço agora. Eu estou sonhando com o que a gente vai fazer quando a gente chegar lá na Nova Jerusalém sem o pecado no mundo. Eu estou doido para dar um passeio na galáxia, para ir no centro da Terra. Eu estou doido para fazer, sabe? É uma satisfação que o ser humano busca, porque ele é criador igual a Deus, ele é curioso, ele tem cognição, ele absorve informação. Deus fez um mundo inteligível e deu inteligência ao ser humano. Isso nos traz satisfação e prazer e glorifica a Deus. É como se Deus tivesse feito um parque de diversões cheio de brinquedos que nunca se esgotam e soltado o homem lá para brincar. É assim que eu vejo ciência e tecnologia. Só que agora a gente está brincando ao mesmo tempo que a gente briga com os nossos amigos, briga com o dono do parque e destrói os brinquedos do parque. Um dia a gente vai brincar direito, lá no Play Center. Play Center é antigo, né? No Hop Harry. Então, meus queridos, tentem enxergar comigo aqui esses três movimentos. O Éden como símbolo do jardim do paraíso. A cidade corrompida como símbolo da queda. A cidade restaurada, Nova Jerusalém, como símbolo da glória e o estado de paraíso restaurado. Os mandatos que a gente tinha antes, nós continuaremos tendo para sempre, eternamente depois, porque eles serão restaurados. Mas Deus não pretende apagar a história humana, apagar o esforço humano, apagar o trabalho que o ser humano foi abençoado para colocar no mundo. E tem colocado no mundo desde sempre. Às vezes para o bem, às vezes para o mal. Às vezes servindo a Deus, às vezes servindo a si mesmo. Às vezes contra um irmão, contra uma pessoa, às vezes a favor de uma pessoa. A moralidade foi corrompida. E por consequência, o cosmos todo geme as consequências do pecado e aguarda o dia em que seremos todos restaurados. Pois bem, conclusão. A tecnologia, então, meus queridos, fale lá para os seus adolescentes e trabalhe com eles e dê exemplos práticos e faça avaliações introspectivas. Deixe os adolescentes perceberem isso e não só teoricamente serem informados disso. A tecnologia muda as nossas vidas pelo hábito, porque ela vai mudando a maneira como a gente vive e vai mudando a maneira como a gente vê o mundo. E o que a gente tem que combater é não deixar que essa tecnologia vire um ídolo. É combater então o tecnicismo, que é um ídolo bem presente da geração atual. Porque isso é uma visão de mundo, substitui Deus pelo homem,
e é uma abordagem equivocada e perigosa da tecnologia. Agora, quem tem responsabilidade de falar contra o tecnicismo e não contra a tecnologia? O próprio cristão. O cristão tem que mostrar isso para o mundo. E aí tem várias esferas de atuação. Quando você está falando dentro da igreja, como nós estamos falando aqui hoje, eu tento mostrar para vocês que existem fundamentos bíblicos, teológicos para a tecnologia, que ela é boa, porque Deus fez ela assim. Quando eu falo com a igreja, eu tenho que desenvolver esses argumentos. Agora, quando eu falo lá na USP, com os meus colegas engenheiros e professores, esses argumentos não colam, porque eles não têm a mente de Cristo, eles não foram reformados, renovados e regenerados ainda. Mas isso não tira de mim a responsabilidade de brilhar a luz de Deus, mostrando que a tecnologia vai resolver tudo. Não vai. Eu tenho que falar na linguagem que o acadêmico, o engenheiro, o secular entende, mostrando para ele, vem cá, você vai botar a sua esperança toda na tecnologia? Olha o que ela faz. Tem hora que ela pende para o mal. Como assim ela vai dar conta de tudo, então? Tem um problema filosófico aí. E aí você pode usar séries como Black Mirror, filmes clássicos aí de Admirável Mundo Novo, Invasão dos Aliens não sei da onde, Armageddon, né? Aqueles filmes todos lá que os engenheiros salvam a história no final por causa da tecnologia, são motivos para a nossa reflexão. E às vezes a linguagem que você tem nas mãos não é uma linguagem teológica de quem já conhece a Cristo, mas é uma linguagem secular sem deixar de ser verdadeira. Porque a verdade é a verdade de Cristo. Que o tecnicismo é um ídolo e é uma visão equivocada da realidade, é uma verdade que o cristão tem que anunciar. Bom, quem quiser ler mais a fundo desse assunto e estudar um pouquinho da filosofia da tecnologia e como ela se relaciona com o cristão, o título desse livro que eu já falei é Fé, Esperança e Tecnologia, né? Então dá para ver aqui nessas duas palavrinhas, esperança e tecnologia, a ideia de tecnicismo e justamente fé cristã e fé na tecnologia como a ideia religiosa. Vale a pena, é um bom livro, principalmente para quem é da área de tecnologia. E para quem quer saber mais da interação entre fé e ciência, de forma, como eu estou falando hoje com vocês aqui, de forma mais fundamental, né? Daquilo que é fundamental. Não é ficar falando de polêmica científica, não é ficar brigando se a Terra gira em volta do Sol, o Sol gira em volta da Terra. Sabe aquelas briguinhas bobas que todo mundo acha que interação fé e ciência é aquilo? Não é aquilo. Interação fé e ciência é muito mais profundo. É tão profundo quanto a gente foi aqui hoje na nossa interação fé-tecnologia. Não é só ficar falando, o celular faz mal, o celular faz bem. O celular corrompe a vida do crente porque tem pornografia. Gente, isso é tão superficial que é não tratar do problema. Então, para quem quer tratar do problema e construir uma base sólida para o seu adolescente, para que lá na frente ele não tenha problemas ou minimize os problemas quando as questões científicas e as questões tecnológicas baterem à porta, venha participar conosco da ABC2. Aqui a gente gosta de tratar nesse nível de fundamentos. É dar uma base sólida para que depois a pessoa possa construir a sua relação sadia com a ciência e com a tecnologia diante da face de Deus. O moto da ABC2 é o Salmo 111:2. Grandes são as obras do Senhor, dignas de estudo para quem as ama. Bom, aqui está o site cristãosnaciencia.org.br. Fiquem à vontade, tem muito material lá, tem muita palestra, tem muito texto, tem reuniões de grupos locais, tem material para a escola dominical, tem treinamento, tem curso de pós-graduação reconhecido pelo MEC, tem curso livre de fundamentos, tem bastante coisa e tem séries de livros já, com mais de 15 livros muito interessantes sobre todos os tópicos de interação entre fé e ciência. Está aqui atrás, essa coleção atrás de mim. Então, eu agradeço vocês demais a atenção. Espero que tenha sido útil para a nossa reflexão nessa noite. Obrigado, Paula, pelo convite, mais uma vez. E estou sempre à disposição para a gente conversar. Se ainda tivermos tempo, Paula, devolvo a palavra, fique à vontade. Obrigado.